Olá pessoal, aqui é Luciano novamente. Hoje é 26 de setembro de 2022. Faltam aproximadamente 6 dias, certo? Para o dia das eleições. E aí o que acontece? Gente, a gente tem que parar de votar em pessoas que lascaram a gente. Pessoas que fizeram, por exemplo, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela detonou as relações de trabalho. Ela faz com que as pessoas possam ter que aceitar trabalhar para receber meu salário mínimo. Voltamos ao período de Collor, Fernando Collor de Mello. E para piorar, Fernando Collor de Mello, ele votou não contra a reforma. Só que depois mudou, né? E a maioria das pessoas votaram a favor. A maioria dos deputados federais de todos os estados votaram a favor da reforma trabalhista. Que nada mais é do que você ter que aceitar trabalhar por menos do que um salário mínimo. Você ter que aceitar férias quando o patrão quer e não quando você completa o período de direito das suas férias. Eles usam a desculpa de que a gente pode negociar com o patrão, certo? Que agora está possível. Só que a gente sabe que não existe negociação com o patrão. O patrão manda e ou você faz ou você é demitido. Ou você recebe multa, ou você perde um dia, ou você é dispensado. Então o que eu digo é, gente, vamos não votar em pessoas que votaram a favor de coisas que tiram nossos direitos, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, tanto os deputados federais quanto os senadores. Por quê? Eu moro aqui em João Pessoa, no estado da Paraíba, e estou nesse embate. Eu não voto em ninguém que votou na reforma trabalhista. Eu não sou empresário, eu não sou capitalista, eu não sou grande empresário. Entende? Eu preciso de trabalho, só que eu não vou trabalhar num canto para ganhar meu salário mínimo. E aí você vê muito o quê? Empresas onde eu já trabalhei, e aí eles mudaram a forma as cargas horárias. As pessoas que trabalhavam pelo menos 6 horas e ganhavam salário mínimo, agora não ganham mais salário mínimo. Por quê? Porque eles podem colocar o salário que eles quiserem. Eles podem colocar o mínimo de meu salário mínimo. E acabou-se. E aí você aceita se quiser. Não é essa a história? Só que imagine, como é que você não vai aceitar muitas vezes um trabalho, você com criança pequena, passando necessidade, aí aparece um serviço para você ganhar meu salário mínimo. Mas antes, isso não aconteceria. Por quê? Porque toda a mão de obra, todo o trabalho, ele teria que ser pago pelo menos um salário mínimo. Mas agora é permitido pela reforma trabalhista meio salário mínimo. Da mesma forma, a reforma da Previdência, onde um aposentado pode receber meu salário mínimo. Um salário mínimo não dá para você viver, imagine meio, metade. Então, gente, os deputados federais que votaram na reforma trabalhista foram Aguinaldo Ribeiro, André Amaral, Benjamin Maranhão, Efraim Filho, Hugo Mota, Pedro Cunha Lima, Rômulo Gouveia e Wilson Filho. Todos esses deputados federais votaram na reforma trabalhista, votaram na precarização, no trabalho onde você vai receber metade de um salário mínimo. Então, gente, vamos não votar em Aguinaldo Ribeiro, em André Amaral, em Benjamin Maranhão, em Efraim Filho, em Hugo Mota, Pedro Cunha Lima, Rômulo Gouveia e Wilson Filho. Por quê? Porque a gente tem que dar o troco, mostrar a eles que já que eles votaram na reforma, que está nos ferrando, que está prejudicando o trabalhador, a gente não vai votar neles. Do mesmo jeito, os senadores Cássio Cunha Lima, certo? E o Raimundo Lira. Por quê? Porque são pessoas que votaram na reforma, certo? Trabalhista. Tem outra pessoa aqui, mas infelizmente ele já faleceu, que é o José Maranhão. Certo? Cássio Cunha Lima e Raimundo Lira votaram na reforma trabalhista, 2 senadores. E os deputados federais, Aguinaldo Ribeiro, André Amaral, Benjamin Maranhão, Efraim Filho, Hugo Mota, Pedro Cunha Lima, Rômulo Gouveia e Wilson Filho, votaram na precarização do trabalho. Certo? Então são pessoas que não merecem o seu voto. Pelo menos o meu, eu não voto. E aí vai ficar aí no link, nos comentários, a fonte das informações. Então se você conhece algum deputado federal do seu estado, certo? Algum senador do seu estado que votou na reforma trabalhista, na precarização, em você ter que aceitar trabalhar por metade de um salário mínimo, ter férias quando o patrão quiser. Agora se você acha certo, se você acha certo, posso fazer nada, tá? O que eu sei é, quem votou na reforma trabalhista, reforma da Previdência, não merece o meu voto.